Razão e proporção. Razão é igual a divisão. Então, por exemplo, razão entre 4 e 5 é a mesma coisa que 4 dividido por 5. Perceba que o primeiro termo é sempre o numerador e o segundo termo, o denominador. Portanto, genericamente, a razão entre A e B, o A é o numerador e o B, o denominador. O que é uma proporção? Uma proporção é quando a gente tem duas razões iguais. Então, se duas razões são iguais, estamos diante de uma proporção. Por exemplo, aqui é a razão entre 4 e 5. E aqui é a razão entre x e 10. Como as duas são iguais, nós estamos diante de uma proporção. Multiplicando em cruz, então, obteremos 5x é igual a 40, passa o 5 dividindo, x é igual a 40 sobre 5, logo, x é igual a 8. Então, daria para a gente encontrar o valor de x. Vamos ver como acontecem as razões e as proporções no exercício? Acompanhe aqui, vamos lá. Antes de eu resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse fazê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas pretas vendidas por uma loja em determinado dia foi 3/7. Se nesse dia o número total de camisetas vendidas, brancas mais pretas, foi 120, então o número de camisetas pretas vendidas foi... Razão significa divisão. Razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas pretas é 3/7. Ou seja, o número de camisetas brancas dividido pelo número de camisetas pretas é igual a 3/7. Como a pergunta é o número de camisetas pretas, eu vou isolar as camisetas brancas para ficar tudo em função do número de camisetas pretas. Portanto, passando o número de camisetas pretas multiplicando, terei número de camisetas brancas é igual a 3 vezes o número de camisetas pretas dividido por 7. Além disso, no enunciado diz que o número de camisetas brancas mais pretas é igual a 120. Portanto, o número de camisetas brancas mais número de camisetas pretas é igual a 120. Como o número de camisetas brancas é 3 vezes o número de camisetas pretas dividido por 7, eu vou substituir aqui por 3/7 vezes o número de camisetas pretas. Portanto, vai ficar 3 vezes o número de camisetas pretas sobre 7, mais o número de camisetas pretas é igual a 120. Tira o MMC entre 7 e 1 é 7, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 7 por 7, 1, vezes 3 vezes o número de camisetas pretas. 7 por 1, 7, vezes o número de camisetas pretas será igual a 7 vezes o número de camisetas pretas. 7 dividido por 1, 7 vezes 120, 7 vezes 120. Eu não vou multiplicar para ver se depois dá para simplificar e ficar mais fácil a conta. Dá para cortar o 7. 3 vezes o número de camisetas pretas mais 7 vezes o número de camisetas pretas é igual a 10 vezes o número de camisetas pretas, que é igual a 7 vezes 120. Dá para cortar um 0 com o 12, 7 vezes 12 dá 84. Como o número de camisetas pretas era igual a 84, então a resposta é a alternativa E. Antes de a gente fazer essa questão, gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse fazê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma pessoa tirou 150 fotos em seu celular e excluiu 14 delas. Considerando-se as fotos restantes, a razão entre as fotos de boa qualidade e de baixa qualidade é 3/5. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou baixa qualidade no celular, o número de fotos de boa qualidade era... Inicialmente havia 150 fotos e 14 foram excluídas. Então 150 menos 14 resultará em 136. Como só haviam fotos de boa qualidade
ou baixa qualidade, então eu sei que as fotos restantes serão ou de boa ou de baixa qualidade. Portanto, as fotos de boa qualidade mais baixa qualidade seria igual a 136. A razão entre as fotos de boa qualidade e de baixa qualidade é 3/5. Razão significa divisão. Então, a razão entre boa e baixa é igual a 3/5. Multiplicando em cruz, terei 5 vezes a foto de boa qualidade é igual a 3 vezes a foto de baixa qualidade. Então, 5 vezes a boa, passo 3 dividindo, 5 vezes a boa dividido por 3 é igual a de baixa qualidade. Como ele quer a de boa qualidade, eu vou isolar a de baixa para ficar tudo em função da de boa qualidade. Substituindo essa razão aqui no baixa, terei boa mais 5 boas sobre 3 é igual a 136. 3 dividido por 1 dá 3, vezes boa, 3 vezes boa. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 5 boa dá 5 boa, é igual a 136. Somando isso aqui, pois os denominadores são iguais, dará 8 boas sobre 3 é igual a 136. Passo 3 multiplicando e o 8 dividindo. Então, boa é 3 vezes 136 sobre 8. O 136 dá para dividir por 8, que dá 17. As fotos de boa qualidade são iguais a 3 vezes 17. Portanto, as fotos de boa qualidade são 51. Correspondente à alternativa E. Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser... Bem, então o número de pessoas resfriadas mais não resfriadas dá 36. As resfriadas eu chamarei de R e as não resfriadas chamarei de N. R mais N é 36. E a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. Então, R por N é igual a 2/7. Passo N multiplicando, então R igual a 2N sobre 7. Substituindo R por 2N sobre 7, obterei 2N sobre 7 mais N é igual a 36. Tira o MMC entre 7 e 1, dá 7. 7 dividido por 7, 1, vezes 2N, 2N. 7 dividido por 1, 7, vezes N, 7N. 7 por 1, 7, vezes 36. 7 vezes 36. Dá para eu cancelar o denominador. Então, vai dar 9N é igual a 7 vezes 36. Passo 9 dividindo. N é 7 vezes 36 sobre 9. 36 dá para dividir por 9, que dará 4. 4 vezes 7, então, dá 28. Então, 28 é o número de pessoas não resfriadas. Portanto, o número de pessoas resfriadas será R mais 28 igual a 36. Passo 28 subtraindo, 36 menos 28 dará 8. Portanto, o número de pessoas resfriadas são 8. E não resfriados, 28. Só que dessas, no dia seguinte, uma pessoa passou a ser resfriada. Então, aumentou uma aqui. E é claro que era a pessoa que não estava resfriada que passou a ser resfriada. Portanto, aqui vai subtrair 1 e aqui somar 1. O não resfriado se transformou em resfriado. Portanto, o número de resfriados será 9, não resfriados, 27. Então, a razão entre resfriados e não resfriados será 9 sobre 27, que é igual a 1/3, correspondente à alternativa E. Antes de a gente resolver essa questão, gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver
agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas coloridas vendidas em um dia, em determinada loja, foi 2/7. Sabendo que nesse dia o número total de camisetas vendidas, brancas mais coloridas, foi 54, então a diferença entre o número de camisetas coloridas e o número de camisetas brancas vendidas nesse dia foi... Bem, seja B o número de camisetas brancas e C o número de camisetas coloridas. Então eu tenho o seguinte: a razão entre o número de camisetas brancas e coloridas é 2/7. Portanto, B sobre C é 2/7. Multiplica em cruz, então eu tenho que 2C igual a 7B. Passa o 2 dividindo, 7B sobre 2 é igual a C. 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, C é 3,5B. Além disso, eu sei que o total de camisetas foi 54. Portanto, B mais C igual a 54. Como C é 3,5B, substitui aqui. B mais 3,5B é igual a 54. Então, 4,5B é igual a 54. B, então, é igual a 54 sobre 4,5. 54 dividido por 4,5 dá 12. O número de camisetas brancas, então, é 12. E eu sei que o número de camisetas coloridas é 3,5 vezes o número de brancas. Então, 3,5 vezes 12, o número de camisetas coloridas é igual a 52. A diferença entre o número de camisetas coloridas e o número de camisetas brancas. A diferença, então, será colorida menos branca, C menos B. C é 42 e B é 12, 42 menos 12. E 42 menos 12 resulta em 30, correspondente à alternativa E. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um detergente concentrado é comprado em galões com 2 litros cada um. Para seu uso, ele é diluído em água, formando uma mistura com a seguinte proporção: 200 ml de detergente concentrado para 600 ml de água. A quantidade de litros de mistura detergente mais água que é possível fazer utilizando completamente 2 galões desse detergente é... Bem, seja D a quantidade de detergente e A é a quantidade de água. Então, D por A é igual a 200 sobre 600. Dá para dividir por 200, então D por A é igual a 1/3. Em 1 galão tem 2 litros. Então, em 2 galões, há 4 litros. 4 litros de detergente. Então, 4 sobre A é igual a 1/3. E assim eu consigo calcular a quantidade de água. Multiplique em cruz, A igual a 12 litros. Cuidado que essa é a quantidade de água. Não está contemplada aqui a quantidade de detergente. Portanto, a quantidade total seria a água mais o detergente. A água mais o detergente equivale a 16 litros, correspondente à alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria de te convidar a pausar o vídeo e tentar resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1/9. Após se esvaziarem 2 gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1/5. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser... Bom, inicialmente, razão, a divisão do número de gavetas vazias e ocupadas é 1/9. Então, seja O o número inicial de gavetas ocupadas e V o número inicial de gavetas vazias. Portanto, V dividido por O
seria igual a 1 nono. Multiplique em cruz, então eu sei que O é igual a 9V. Passo 9 dividindo, então O sobre 9 é igual a V. Além disso, ele fala, após se esvaziarem 2 gavetas que estavam ocupadas. Então, se eu esvaziei 2 gavetas que estavam ocupadas, o número novo de gavetas vazias será V mais 2, pois o número de gavetas vazias aumentou 2 unidades. Enquanto o número de gavetas ocupadas diminuiu 2 unidades. Então, se a nova razão entre vazia e ocupada é 1/5, então eu teria vazia mais 2, que é o novo número de gavetas vazias, e ocupadas menos 2, que é o novo número de gavetas ocupadas. Multiplicando em cruz aqui, nós teremos o seguinte, O menos 2 é igual a 5V mais 2. Então, O menos 2 é igual a 5V mais 10. Então, O menos 12 é igual a 5V. Como V é igual a O sobre 9, eu posso substituir o V por O sobre 9. Então, O menos 12 é igual a 5 vezes O sobre 9. Dá para eu passar o 9 multiplicando. Então, 9O menos 9 vezes 12 é igual a 5O. Dá para eu passar o 5O para o primeiro membro e o 9 vezes 12 para o segundo. Então, vai ficar 9O menos 5O é igual a 108, que é 9 vezes 12. 9O menos 5O dá 4O igual a 108. Passo 4 dividindo. O igual a 108 sobre 4. Logo, O igual a 27. Só que ele quer, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser ocupadas menos 2. Por quê? Porque 2 gavetas foram esvaziadas. Então, o novo número de gavetas ocupadas será O menos 2. 27 menos 2 dá 25. Correspondente à alternativa A. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria de te convidar a pausar o vídeo e tentar resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem, é 5/7. Se essa papelaria comprar mais 20 cadernos de 200 folhas e 60 cadernos com 100 folhas, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem passará a ser 5 nonos. O número total de cadernos dessa papelaria, após a compra, será... Bem, razão é a divisão. Seja D, então, o número inicial de cadernos com 200 folhas e C o número inicial de cadernos com 100 folhas. Então, eu tenho que D sobre C é 5/7, porque a razão é a divisão dos cadernos com 200 folhas e com 100 folhas, é 5/7. Multiplicando aqui, nós teremos D é igual a 5C sobre 7. Se essa papelaria comprar mais 20 cadernos de 200 folhas e 60 cadernos de 100 folhas, a nova razão será de 5 nonos. Então, vai ficar D mais 20 sobre C mais 60. É igual a 5 nonos. Multiplicando em cruz, terei 5C mais 60 é igual a 9D mais 20. Então, 5C mais 300 é igual a 9D mais 180. Como D é 5C sobre 7, dá para passar o 180 para o primeiro membro. 5C mais 120 é igual a 9D. Como D é 5C sobre 7, eu vou substituir o D por 5C sobre 7. Portanto, 5C mais 120 é igual a 9 vezes 5C sobre 7.
Dá para passar o 7 multiplicando. 7 vezes 5c, mais 7 vezes 120, 9 vezes 5, 45c. 7 vezes 5 dá 35c, mais 7 vezes 120 é 840, igual a 45c. Dá para passar o 35 para o segundo membro. 840 é igual a 45 menos 35 dá 10c. Passo 10 dividindo, então 84 é igual a c. Como 84 é c e d é 5c sobre 7, se d é 5 vezes c sobre 7, d é igual a 5 vezes 84 sobre 7. 84 dá para dividir por 7, que dará 12. 5 vezes 12, então, dará 60. Então, depois da compra de 20 mais 60, que são 80 cadernos no total, o total será D mais C mais 80. Então, D mais C mais 80 seria 84 mais 60 mais 80, que equivale a 224, correspondendo à alternativa C. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria de te convidar a pausar o vídeo e tentar resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a etanol, e os demais são movidos somente a gasolina. A razão do número de veículos movidos somente a etanol para o número de veículos movidos somente a gasolina é 5/7. O número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é, seja E o número de veículos movido a etanol e G o número de veículos movidos a gasolina. Como o total da frota é 36, eu poderia dizer que E mais G é igual a 36. Do mesmo modo, razão significa divisão. Então, a razão de etanol para gasolina, E dividido por G, é igual a 5/7. Então, substituindo aqui o E por 36 menos G, passei o G para o outro lado. Então, E é igual a 36 menos G. Então, onde tem E, eu posso substituir por 36 menos G. Então, 36 menos G sobre G é igual a 5/7. Multiplique em cruz, então teria 5G é igual a 7 vezes 36 menos G. Faz a distributiva, 5G é igual a 7 vezes 36 menos 7G. Não faça a conta, deixa tudo para o final. Passa o 7G para o primeiro membro. 5 mais 7 dará 12G igual a 7 vezes 36. Passo o 12 dividindo. G igual 7 vezes 36 sobre 12. 36 dá para dividir por 12, dá 3. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. Corresponde à alternativa D. Se você entendeu essa questão, que ótimo. Mas eu vou mostrar agora uma solução bem mais avançada. Você não precisa entender a solução que eu vou escrever em verde aqui, mas fica a título de curiosidade. Bem, etanol mais gasolina é 36. E etanol dividido por gasolina é 5 sobre 7. Então, quando tem a palavra razão, você pode fazer da seguinte maneira. Você não pode falar que o E é 5, nem que o G é 7. Mas eles são números proporcionais a 5 e 7. Então, o E é 5x e o G é 7x. Perceba que se eu dividir o E por G, continua dando 5 sobre 7. Qual é o pulo do gato aqui? É jogar agora o 5x e o 7x na primeira equação. Como E mais G é 36, em outras palavras, eu poderia dizer que 5x mais 7x é igual a 36. Portanto, 12x é igual a 36. Passo 12 dividindo, x é igual a 3. Se o x é igual a 3, ele quer o g. O g seria igual a 7 vezes x. Em outras palavras, o g seria igual a 7 vezes 3. Portanto, o g seria igual a 21, correspondendo à alternativa D ainda.